Olá, eu sou Marga Brizola e ajudo as pessoas a conquistarem a sua liberdade financeira. E neste vídeo eu quero falar para vocês sobre o diagnóstico financeiro. O que é um diagnóstico financeiro? Quem me acompanha tem percebido que quando falo do método APOL, que é o método que eu utilizo para ajudar as pessoas a conquistarem a sua liberdade financeira, no segundo pilar, que trata do planejamento, uma das minhas orientações, e aqui é a primeira delas, né, é o diagnóstico financeiro. Mas o que é de fato o diagnóstico financeiro? O diagnóstico financeiro é uma solução utilizada para mapear por completo a sua liberdade financeira. É como se fosse um direcionador para, a partir dele, você estabelecer o que de fato precisa ser feito para que você conquiste a sua liberdade financeira. Com o diagnóstico financeiro, é possível entender qual é a sua renda mensal, de onde vem a sua renda mensal, que tipos de rendas você tem, né? Quais são as receitas, por exemplo, vem do seu salário, vem de comissão, vem de alguma renda extra que você tenha todos os meses, enfim. Além de entender quais são as suas receitas mensais, suas rendas mensais, também o diagnóstico financeiro serve para que você conheça de fato, né, entenda realmente quais são as suas despesas, quanto as suas despesas representam no seu orçamento, quais são as categorias de despesas que você tem, né? Então, a partir disso também você vai poder categorizar as suas despesas, dizendo quais são suas despesas prioritárias, quais são as suas despesas não prioritárias, e dentro dessas duas categorias, que tipos de despesas você tem. Por exemplo, lá nas prioritárias, você pode ter alimentação, você pode ter moradia, você pode ter transporte, enfim, alguns exemplos aí, energia, água, né? Dentro das despesas não prioritárias. E perceba, eu estou falando de despesas não prioritárias, não significa dizer que elas não são necessárias, tá certo? Então, dentro das despesas não prioritárias, nós temos despesas que são necessárias, mas por que elas são não prioritárias? Porque em caso de emergência, em caso de você precisar fazer algum ajuste drástico por um curto período de tempo, você pode mexer nessa categoria de despesas não prioritárias. Então, por isso, eu oriento os meus mentorados, os meus alunos, que eles categorizem as suas despesas em dois grandes grupos, que são os prioritários e os não prioritários. Os prioritários são aqueles que você não pode ficar sem. E os não prioritários são aqueles que, se você precisar muito, você pode pausar, você pode reduzir, ou quem sabe cortar por um período de tempo esse tipo de despesa. Então, só a título de exemplo, estão nessa categoria dos não prioritários, despesas com lazer, despesas com investimentos que você faça, gastos que você faça, por exemplo, em crescimento pessoal, em crescimento profissional, por exemplo, um curso que você queira fazer, né? Pode estar dentro desses não prioritários. Então, aí você vai categorizar, você vai hierarquizar, né, dentro dessa categoria não prioritário, o que vale mais a pena você fazer naquele momento, considerando a situação que você está passando. Por exemplo, dentro dos não prioritários pode estar um curso de inglês, um curso de finanças pessoais, um curso de coaching, né? Um curso, um programa de dieta, de emagrecimento, enfim, alguma coisa que a própria academia pode estar no grupo dos não prioritários. Então, dentro desse grupo, você não, como eu falei, não são gastos desnecessários, são gastos que você pode eventualmente pausar, você pode eventualmente reduzir, você pode também substituir. Digamos, se você vai na academia, você pode fazer exercícios ao ar livre, você pode caminhar, andar de bicicleta, né? Que aí você não teria
o gasto mensal com aquela mensalidade de academia. Então, só a título de exemplificar, como eu citei ali antes, algum curso que você vai fazer, então você vai hierarquizar qual é o curso mais importante para mim naquele momento, o que vai, de repente, permitir com que eu saia dessa situação de desordem financeira que eu me encontro com maior rapidez, né? Então, você vai ali, sei lá, selecionar aquilo que de fato vai te ajudar neste momento. E uma outra questão ainda que é importante aqui você mapear também se você tem, né? Dívidas, então é a hora de você fazer um levantamento das suas dívidas, para quem você deve, quantas parcelas ainda você está devendo, né, desses financiamentos que você tem, dessas dívidas que você tem. Então, isso é bem importante também. Aqui, nesse momento do diagnóstico, você vai levantar também o seu patrimônio, né? O que você tem de patrimônio acumulado até o momento, se você tem reserva de emergência, tá? Então, isso também é uma questão que eu tenho falado muito nos meus vídeos, nos meus posts, né? Sobre a importância da reserva de emergência, o que ela representa, quando que eu vou utilizar ela, para que ela serve, em que ela me ajuda dentro do processo de organização financeira rumo à conquista da liberdade financeira. Então, vocês entendem, a partir do momento que vocês sabem o que é a reserva de emergência, o quanto ela é importante para conquistar a liberdade financeira. Então, quem ainda não sabe da reserva de emergência, para que ela significa, nos meus posts lá no meu Instagram, eu tenho alguns vídeos que eu falo sobre reserva de emergência, né? Então, deem uma olhadinha lá, tem o título, tudo, vocês vão poder se encontrar bem rapidinho sobre a reserva de emergência. Então, a reserva de emergência também é muito importante. Aqui também você vai levantar qual é o valor que você tem de investimentos, se você tem investimentos, então, isso também é importante nesse processo. Então, onde você está investindo, que tipo de investimentos você tem, renda fixa, renda variável, algum empreendimento que você tenha. Então, é aqui no diagnóstico financeiro que você vai fazer esse mapeamento, né, esse levantamento. Enfim, é um verdadeiro raio-x das suas finanças e ele permite que você possa projetar a sua situação financeira, avaliar mudanças que você precisa fazer, né, mudanças necessárias para esse processo de organização e de conquista da sua liberdade financeira. O diagnóstico financeiro pessoal, ele possibilita que você conheça a sua situação financeira e ele é fundamental para que você fique longe das dívidas, longe de empréstimos, né? Então, também a partir do diagnóstico financeiro, você pode se organizar, se você quer realizar algum sonho, comprar alguma coisa, trocar de carro, então permite que você se organize com antecedência, junte o dinheiro e realize esse sonho que você deseja, né? Ou enfim, avalie as possibilidades mais em conta, com menores juros, para que você possa fazer conquistar esse sonho que você deseja aí, de talvez trocar seu carro, comprar um outro imóvel ou adquirir o seu primeiro imóvel, né? Então, o diagnóstico financeiro é a chance que você tem de identificar oportunidades de investimentos, oportunidades para você poupar o dinheiro que você vai usar na realização dos seus sonhos. Então, por isso, eu digo que ele possibilita que você fique longe das dívidas, longe de possíveis empréstimos, porque ele permite que você se organize com antecedência e junte esse dinheiro que você precisa para realizar os seus sonhos. E por que fazer um diagnóstico financeiro? O principal motivo de se fazer um diagnóstico financeiro é que você entenda como está a sua situação financeira atual, a sua saúde financeira, e isso vai permitir que você evite gastos desnecessários, vai permitir que você consuma com maior consciência, né, que você reflita
sobre os seus hábitos de consumo, reflita se aquilo é necessário naquele momento, se realmente é algo que você está precisando. Possibilita também que você reconheça hábitos que precisam ser modificados, que precisam ser cortados, né? Que precisam ser evitados no seu dia a dia. Também ele possibilita que você identifique oportunidades para você investir o seu dinheiro, que você estabeleça, que você desenhe estratégias mais precisas, mais certeiras, para que você consiga alcançar os seus objetivos, para que você consiga realizar os seus sonhos. E também o diagnóstico financeiro, como eu já falei antes, ele evita que você contraia dívidas, né, que você busque financiamentos. E uma questão bem importante aqui nesse processo, ele possibilita que você construa a sua reserva de emergência e a sua carteira de investimentos. Então, o diagnóstico financeiro, ele é um mapa, é um raio-x das suas finanças. Eu costumo dizer, então, que o diagnóstico financeiro, ele é como se fosse uma análise, ele é, na verdade, né? Uma análise da sua real situação financeira no momento que você faz o levantamento das suas finanças. Lembrando que você vai levantar, então, as receitas, tipos e valores, as despesas, tipos e valores, categorizando em prioritários e não prioritários, vai levantar a sua reserva de emergência, vai procurar entender se você tem uma reserva de emergência, se aquela reserva de emergência está adequada a seu estilo de vida, vai fazer um levantamento das suas dívidas e fazer um levantamento também do seu patrimônio, dos seus investimentos. E eu trouxe aqui para esse vídeo quatro estratégias que você vai fazer o seu diagnóstico financeiro, né? Então, essas estratégias, elas vão te auxiliar, né, para que você, de fato, faça o seu diagnóstico financeiro de uma forma que ele possa te ajudar nesse processo de organização financeira, buscando a sua liberdade financeira. Então, você está pronto para colocar o diagnóstico financeiro em prática? Vem comigo. A primeira estratégia que eu quero compartilhar aqui com você é a análise da sua renda. Então, analise a sua renda. Quando falamos em analisar os valores relacionados à renda, é importante que você tenha em mente o fato de considerar que sobre as suas rendas você tem impostos, então você precisa considerar esses descontos. Não pode simplesmente considerar a receita bruta, mas tem que considerar de fato aquela receita que entra na sua, que vai de fato entrar no seu caixa, né? Que vai de fato permitir que você utilize. Então, pegue a receita bruta e deduza dessa receita bruta os impostos, os descontos, né? Podemos ter aí imposto de renda, podemos ter INSS, né? Então, considere esses descontos. E considere aqui as diversas receitas que podem entrar aí no seu caixa todos os meses, né? Como, por exemplo, o seu salário, alguma receita variável que você tenha, como comissão por vendas, horas extras também. Às vezes a gente tem alguns meses horas extras, outros meses não tem. Então, considere quando você tem, né? Daqui a pouco você pode fazer uma média de hora extra que você realiza durante o ano, né? Então, você já vai ter uma ideia mais ou menos o que você tem de renda extra média para entrar todos os meses, né? Em média, lembrando que também já gravei um vídeo sobre renda variável, né? Então, a hora extra, comissões, ela é um tipo de renda variável. Você pode ter também alguma renda oriunda de rendas extras, né? No sentido de você tem um hobby, por exemplo, fazer artesanatos e você vende isso, né? Então, isso também você considera. Se eventualmente você fez alguma arrumação lá na sua casa, na sua despensa, identificou alguns itens que você não está utilizando, então você pode vender isso. Então, esse também é um tipo de
de renda que você pode considerar aí no seu caixa e aí você vai fazendo isso, essa consideração de entrada quando elas forem acontecendo, né? Então, quando você tiver essa previsão aí de entrada de receitas por venda de alguns itens, objetos, às vezes você leva alguma roupa no brechó para vender também, né? Pode considerar aqui nesse momento aqui da análise das rendas. Também é importante você identificar as suas despesas. Então, exatamente como você fez com as rendas, né, com as receitas, aqui você vai identificar todos os tipos de despesa que você tem. Primeiro, você lista todas as despesas que você tem, o valor dessas despesas, e depois você vai categorizar essas despesas, categorizando elas em prioritárias e não prioritárias. Então, o que é prioritário para mim pode não ser prioritário para você, o que é prioritário para você pode não ser prioritário para mim. Então, é importante aqui nesse processo você definir o que é prioritário para você. Alimentação é prioritário? Para nós, a alimentação é prioritária, a gente não vive sem alimentação. Energia, água também são gastos prioritários, tá? Então, só para exemplificar, daqui a pouco, assim, alguns desses gastos, eles são prioritários, mas mesmo assim eu posso fazer alguns ajustes, algumas mudanças nos meus hábitos e, quem sabe, reduzir esses gastos, mesmo eles sendo prioritários. Por exemplo, se eu fizer alguns ajustes no meu banho, na forma com que eu utilizo o ferro de passar roupa, talvez eu consiga reduzir o valor da minha energia, o valor que eu gasto mensalmente de água, né? Então, só para te dar alguns exemplos. Da mesma forma, alimentação. Daqui a pouco eu costumo almoçar fora todos os dias. Talvez se eu fizer vianda, se eu escolher os dias mais apropriados, mais em conta para fazer as compras ou comprar na feira frutas e legumes, talvez eu consiga fazer algumas economias a partir disso. Lembrando, pessoal, que aqui a nossa proposta de ajuste é muito no sentido de que você está com as suas finanças desorganizadas e que você quer organizar essas finanças para que você conquiste a sua liberdade financeira. Ou ainda, teoricamente, na sua percepção, essas finanças estão organizadas. Eu mesmo tenho exemplos meus que durante muito tempo eu achei que as minhas finanças estavam organizadas e de fato elas estavam. Eu não tinha dívidas, não gastava mais do que eu recebia, mas eu não conseguia tirar projetos, sonhos meus da gaveta. Então, eu fui percebendo que eu precisava fazer alguns ajustes nos meus gastos para que eu conseguisse fazer sobrar dinheiro para poder realizar os meus sonhos. Então, não sei qual é o estágio que você está, mas considere esta possibilidade, se o seu estágio é organizar as suas finanças, se o seu estágio é fazer sobrar dinheiro. Então, considere essas possibilidades, lembrando que isso são exemplos que você pode me contatar e eu vou ter um enorme prazer para te ajudar no sentido de você poder estar organizando as suas finanças de acordo com os seus objetivos, com aquilo que você estabeleceu como sendo objetivos. Então, a gente vai, de acordo com os nossos propósitos, de acordo com os nossos objetivos, procurar fazer esses ajustes aí nas nossas finanças e o diagnóstico financeiro, ele é uma ferramenta importante para esse processo. Então, também, se você tiver alguns juros, muito importante aqui considerar o IPVA, o IPTU, que são despesas anuais, mas que elas também fazem parte do nosso orçamento, então, considerar isso. E também considerar aqui aquelas que são despesas não prioritárias. Então, lembrando que as despesas não prioritárias também são despesas necessárias, como lazer, como investir em aperfeiçoamento, né? Algum curso que eu queira fazer para aprender uma nova habilidade ou para potencializar uma habilidade que eu já tenha. Então, isso também é importante. E a estratégia número 3 que eu trago aqui para você, que eu quero que você compartilhe, que quero compartilhar aqui com você, que eu quero que você coloque em prática esta estratégia, é a ideia de você hierarquizar em cada uma dessas categorias aí que a gente comentou, assim, categoria dos prioritários e não prioritários, né? Então, eu falei duas categorias.
dentro dessas categorias aí, você hierarquizar por ordem de importância os seus gastos, as suas despesas. Então, por exemplo, a moradia é importante ou a alimentação é mais importante? Por que eu estou pedindo para você fazer isso? Porque, de novo, talvez se você precisar fazer alguns ajustes, você vai fazer ajustes naqueles gastos que eles são menos, impactam menos aí na sua vida, no seu estilo de vida atual, né? Então, é essa análise. Por exemplo, se você disser assim que a alimentação é mais importante, talvez na sua alimentação, você tenha poucas coisas para fazer ajustes, porque você prioriza aquele estilo de alimentação que você vem tendo, né? Se você disser que a moradia é o segundo tipo de gasto mais importante, talvez você pode considerar o fato de mudar, né, de mudar de apartamento, mudar de casa, buscando um lugar mais em conta, que caiba melhor no seu orçamento e que permita que você consiga fazer esses ajustes de gastos para que eles caibam nas suas receitas e que eles sobrem, né? E que você possa ter uma sobra de receita para você poder realizar os seus sonhos e assim conquistar a sua liberdade financeira. Dizendo sempre que a nossa liberdade financeira, ela está atrelada ao fato da gente conseguir realizar os nossos sonhos. Mas para isso nós temos que ter algumas questões bem entendidas nesse processo, né? Que o nosso estilo de vida caiba nas receitas que geramos. Então, nós temos que fazer sobrar recursos, que nós tenhamos uma reserva de emergência de acordo com as receitas que produzimos, com as receitas que geramos, que nós tenhamos também uma carteira de investimentos, né, que nos permita daqui uns anos, quando a gente estiver se aposentando, que nos permita gerar rendas passivas, né? E que essas rendas elas possam complementar, quem sabe, uma previdência que a gente tenha, quem é CLT, pensando na questão da aposentadoria, né? Quem tem empresa, né? Pensando na ideia de aposentadoria. Então, a nossa liberdade financeira, ela está atrelada a essas questões que nós precisamos ir construindo durante o nosso processo, né? Então, ao longo da nossa vida, nós precisamos ter em mente essas questões que a gente precisa considerar para que nós consiga conquistar a nossa liberdade financeira. Então, para isso, você vai hierarquizar os seus gastos dentro de cada uma dessas categorias, da categoria não prioritária e da categoria prioritária. Então, falando lá na não prioritária, lazer é importante? É importante, mas quem sabe eu posso modificar o meu lazer, fazer um piquenique, algo assim mais em conta, que eu demande de menos recurso financeiro para que eu consiga ter um lazer com a família, uma qualidade de vida, enfim. Então, são esses ajustes que eu vou fazer e vou usar aí muito a minha criatividade para eu conseguir fazer isso, né? Então, isso é uma questão importante que eu preciso considerar aqui nesse processo, tá bem? Então, dentro dessa terceira estratégia, essa é a minha orientação aí. Pensa em hierarquizar os seus gastos dentro de cada uma dessas categorias que eu comentei antes. Por isso, eu já trago como sugestão que você utilize duas categorias, prioritários e não prioritários. E dentro dos prioritários, você hierarquize os seus gastos ali. E dentro dos não prioritários também você vai hierarquizar. Isso vai servir para que você faça os ajustes naquilo que for um pouquinho menos importante. Eu sei que, como o próprio nome já diz, prioritário é tudo importante, mas talvez você possa fazer alguns ajustes, no sentido assim, vamos pensar assim, gasto de energia. O que eu posso fazer de ajuste nesse processo aí para gastar menos energia? Talvez monitorar que sempre que eu saia de uma peça eu apague a luz, né? Que eu não deixe luz acesa quando eu estou lá em um outro ambiente, né? E deixei o ambiente vazio lá, então
que eu mantenha essa luz apagada. Talvez eu possa substituir as minhas lâmpadas, né, por lâmpadas mais econômicas. Talvez eu possa modificar os meus hábitos de passar ou de lavar roupa, o tempo do banho. Então, é só trazendo para vocês aqui algumas questões, porque eu sei assim que às vezes modificar hábito é algo assim que não é tão simples, né? Leva um certo período e leva assim muita disciplina, né? Precisa ser considerado assim o fato de você ser disciplinado, de você estar sempre monitorando, né? E também nunca desistir, porque às vezes a gente acaba esquecendo de fazer alguma coisa naquele processo de mudança de hábito e desiste no meio do caminho. Então, a ideia aqui é que você seja consistente, seja persistente quando você identificar que precisa modificar algum hábito. E como você não vai fazer isso tudo de uma vez, então a ideia de eleger gastos prioritários em cada uma dessas categorias serve para você estabelecer o que você vai atacar primeiro. Claro que ao longo do seu processo de educação financeira, de organização financeira, buscando a sua liberdade financeira, você pode organizar, mexer em todos os seus gastos, né? Ajustar todos eles, mas é um processo mais longo, então a gente está querendo aqui que você eleja aquilo que é mais, tem maior prioridade para você fazer de início, né? Então, a partir das suas despesas menos prioritárias, dentro daquele grupo dos prioritários, né? Se você vai hierarquizar, você vai começando olhando a sua lista de baixo para cima. Então, a última despesa lá embaixo é a primeira que você vai colocar hábitos para que você possa ir fazendo ajustes, né? Então, vai analisando mais ou menos dessa forma, até você chegar no topo da sua lista, lá no grupo da alimentação. Ou ainda você pode hierarquizar por ordem de gasto, né? Qual é a sua maior despesa, o seu maior desembolso dentro das despesas prioritárias. Então, também é uma outra alternativa que se tem, porque o ajuste que você fizer nesse tipo de despesa que tem o maior gasto, ele vai ser mais impactante, né? Ele vai ter maior representatividade dentro do seu orçamento. Então, essa também pode ser uma alternativa. Aí você vai escolher, aí vai definir, vai procurar a ajuda de um profissional para te ajudar aí nesse processo de eleger qual é o tipo de gasto que eu vou atacar primeiro aqui nesse meu processo de organização financeira, porque eu quero que sobre dinheiro, ou quero que sobre mais dinheiro, para que eu consiga conquistar a minha liberdade financeira, para que eu consiga pagar as minhas dívidas, se esse é um dos seus objetivos, para que eu consiga guardar dinheiro para realizar os meus sonhos, porque eu não quero fazer novas dívidas, para que eu consiga ter a minha reserva de emergência de acordo com o meu estilo de vida, tá certo? Então, esta é a terceira estratégia aqui, que é a ideia de você categorizar as suas despesas e a partir dessa categorização de despesa, você vai hierarquizar as suas despesas por ordem de importância ou por ordem de representatividade, do quanto elas representam naquela categoria, né? Quanto de receita você gasta. Se o seu maior gasto for alimentação, se o seu maior gasto for moradia, então veja aí o que você mexe primeiro, pensando nessas duas possibilidades aí de hierarquização, por ordem de importância ou por ordem de representatividade, de valor que elas representam no seu orçamento. Então, essa pode ser uma alternativa importante também aí para esse processo, tá bem? E a quarta estratégia que eu quero compartilhar aqui com você, lembra que eu comentei que seriam 4 estratégias para você colocar em prática o seu diagnóstico financeiro. A quarta estratégia é que você, de posse deste levantamento das suas receitas, das suas despesas, né? Você vai avaliar oportunidades para que você consiga
melhorar os seus números, né? Vai avaliar oportunidades para que você consiga melhorar a sua sobra de dinheiro, porque o nosso objetivo aqui é fazer sobrar dinheiro. Esta sobra de dinheiro vai ser responsável por você ter uma reserva de emergência adequada ao seu estilo de vida. A reserva de emergência, ela é muito importante. Percebam que eu tenho falado bastante aqui nesse vídeo, né, sobre a reserva de emergência, então ela é importante. E eu já fiz um vídeo específico sobre reserva de emergência. Você vai conseguir, a partir da sobra de dinheiro, ter uma carteira de investimentos, que pode ser renda fixa, renda variável, pode ser algum empreendimento. Então, você vai ter também uma carteira de investimentos que te possibilite você ter uma renda a partir dessa carteira de investimentos, né? Então, e assim, com essas questões ajustadas, você vai conquistar a sua liberdade financeira. Então, aqui é para que você, a nossa estratégia aqui é para que você avalie as possibilidades que você tem de melhorar esta sobra aí nesse processo, né? Então, lembrando assim que esta sobra, ela vai ser possível, né, a partir de dois ajustes que você pode fazer aí. Um deles é você ajustar as suas despesas, reduzir os seus gastos, né? Então, isso vai permitir com que você tenha maior sobra. Outra alternativa é você aumentar a sua renda. Então, algumas pessoas podem fazer a avaliação ali das suas despesas e entender que elas não podem, né? Não conseguem, ou elas não querem reduzir as suas despesas, porque elas não querem diminuir o seu estilo de vida, né? Elas querem continuar com aquele estilo de vida, manter aquele estilo de vida. Então, elas terão que fazer ou lançar mão de outras possibilidades. E uma delas é mudar de emprego, buscar um emprego que gere mais renda, que gere um salário maior, fazer outras atividades que complemente a sua renda. Então, são alternativas aí que você vai poder utilizar aí nesse processo de avaliar oportunidades para melhorar os números. Então, as alternativas que você tem é fazer os ajustes nos seus gastos ou buscar novas fontes de rendas ou novas possibilidades de rendas, né? Então, você quer manter uma fonte de renda só, mas então você vai precisar procurar uma fonte de renda que te traga um salário maior, né? Uma receita maior dentro do seu caixa. Então, essas questões aí são importantes para que você consiga, de fato, colocar em prática o seu diagnóstico financeiro, tá certo? O importante é não deixar que essas estratégias que eu compartilhei aqui com você se percam ao longo do processo. Então, é importante você ir fazendo uma revisitação, né? Ir revisando, uma revisão, né, desse processo aí, para que você, de fato, perceba se você continua no caminho, né, ou se você deu uma desviadinha. Então, se você deu uma desviadinha, é importante você retomar para o caminho, avaliar onde você se perdeu, mas não desistir, não parar, né? Então, para o diagnóstico financeiro fazer sentido para você, seus resultados precisam aparecer, você precisa perceber mudanças, né? E o primeiro passo que você tem aqui é você fazer dar esse olhar, fazer essa revisão, né? Para que de fato você entenda se os seus resultados estão acontecendo ou não, né? Se você precisa talvez de ajuda para esse processo, talvez você precisa se qualificar, você precisa fazer algum curso de educação financeira para te ajudar nesse processo, você precisa buscar a orientação de um profissional que entenda dessa parte de organização financeira, que entenda de educação financeira para te auxiliar nesse processo. Então, entenda qual é o seu momento, o que você precisa de fato.
tá bem? Espero que estas estratégias que eu compartilhei aqui com você te ajudem a colocar em prática o seu diagnóstico financeiro e agora mãos à obra. Depois me conta aí nos comentários quais foram os seus resultados e se isso de fato trouxe resultado para você, que esse é o mais importante, que tragam resultados para você, tá bem? Até a próxima, tchau, tchau!